novo. Hoje a live com o Fernando Castanho. Vocês que vão nos ouvir depois, aproveitando para falar que tem desconto no Clube do Movimento Esporte Conecta. Para a primeira etapa do desafio do Circuito Rio Raiz, desafio do Pontal, com o Emerson que acabou de entrar, temos cupons de desconto, é só ir lá no site clubedomovimentoesporteconecta.com.br e tem lá a página do Circuito Rio Raiz e temos desconto ali para a primeira etapa do desafio do Pontal, que vai acontecer no dia 20 de novembro, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Temos desconto também das OXM Nutrition, também só ir lá no clube, na página da OXM, categoria produtos e marcas, você tem descontos tanto para comprar suplemento quanto para comprar produtos da loja Médicos Atletas. É isso aí, Emerson, corre lá. Clica lá. Oi, Fernando. E também tô com desconto aí do Aloha Spirit, 15%, só me solicitar o cupom de desconto aqui no inbox. Pelo Fernando Castanho agora, eu tô chamando você aqui. Oi, caiu. Desculpa, Fernando, caiu. Eu já vi Não. que eu tenho que usar os dados do celular, a internet não tá me aguentando tanta live, eu acho, aqui. Ah, tá. Eu continuo de onde eu parei ou não? Deixa eu só fazer, porque eu acabei não salvando, tá vendo o comecinho, mas, né, galera, tô aqui com o Fernando Castanho, ele que estava contando aqui que começou a nadar em águas abertas no Lago Paranoá, em Brasília, e aí vamos partir daí. Mas já que a gente está começando de novo, quero só entender, Fernando, você já nadava em piscina, já competia, e aí que depois foi para águas abertas, como que foi teu histórico aí de esportista, de atleta? Eu sempre gostei bastante de esporte, né? Desde moleque, eu era sócio do Clube Pinheiros. Aí eu comecei a natação numa academia que chamava Golfinho, depois eu fui para o Clube Pinheiros, e aí eu fui fazendo toda a escala, né? De petis, aí fui crescendo. Eu nunca fui atleta de ponta, eu raramente conseguia índice para o paulista, para o brasileiro eu nunca fui, então eu não era um nadador de ponta assim. Mas eu gostava de nadar e tal. Só que aí, durante a infância, adolescência, você acaba treinando bastante, chega uma hora que cansa, né? Aí quando já fui para adolescência, acabei cansando um pouco de nadar e tal. Aí eu comecei a fazer outros esportes, fiz karatê, corrida e deixei a natação um pouco de lado. E sempre que eu podia, eu dava uma nadadinha, mas coisa pequena, 500 metros, 1000 metros, assim. E aí eu fui mantendo assim ao longo do tempo. Aí quando eu estava em Brasília, porque eu me mudei, como eu trabalhei em uma empresa que tinha lojas em diversos lugares do Brasil, trabalhei com materiais de construção por 20 anos, aí eu fui transferido para Brasília, acabei assumindo lá o cargo de diretor de loja, então eu fui para Brasília, fiquei lá 6 anos. Lá eu ainda estava treinando karatê forte, porque eu estava na faixa marrom, eu queria pegar a preta, só que aí eu acabei me machucando. Eu acabei tendo um pinçamento de um nervo na altura da virilha, mais perto da cintura, que chama meralgia parestésica. Aí eu fui no médico, fiz vários exames e tal, ele falou, isso daí só dá em pessoa muito obesa, em mulher grávida ou atleta. Eu falei, opa, eu sou atleta então. Pelo menos dá em atleta, né? Senão tá... Aí eu tive que parar o karatê, aí tive que fazer uma cirurgia, porque me dava uns fisgões na perna, assim, tipo um choque, porque era o nervo que estava pinçado, incomodava demais. Aí eu fiz a cirurgia, aí fiquei tipo uma semana em recuperação, assim, não dava para correr. Aí tinha uma academia perto de casa, lá em Brasília, até levei minha mulher na época para começar a nadar também, aí comecei a nadar. Aí comecei a nadar, me senti confortável, até o peito que eu achei que fosse incomodar um pouco pela tipo de pernada, foi tranquilo também. Aí que eu voltei a nadar, isso aí era 2013 para 2014 mais ou menos. Aí que foi minha retomada na natação, mas aí eu já tinha 40 e poucos anos, né? E aí comecei a treinar, depois acabei mudando de academia,
para uma outra academia que era um pouco mais forte assim a natação. Aham. E aí eles começaram a me convidar para treinar no Lago Paranoá. Ah, tá. Foi Ah, através da galera que já nadava lá e aí que isso. incentivou você foi junto. Através da academia, a professora viu que eu gostava de nadar, tá, falou, vamos lá. Falei, vamos. Aí a gente foi lá, a primeira vez, nadei 2.000 para atravessar o lago, né? Quem não está acostumado, eu não estava acostumado, a hora que você cai numa águas abertas, assim, quando você chega lá no meio, aí você olha para um lado, olha para o outro lado, olha para frente, olha para trás, e você está no meio do nada. Ainda mais que tem lenda que tem jacaré, né? Lá no Lago Paranoá. Aí você. Aí a hora que eu parei, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu segui e fui. Peraí que eu acho que minha luz. Não, tá bom. Aí Não, tá bom. eu segui e fui. E aí eu gostei, assim, achei bacana, tal. Foi a primeira vez, foi uma experiência. Eu não conhecia muito de nadar em águas abertas, não sabia nem o ritmo, o pace que eu teria que fazer, nada. Mas eu falei, eu vou. Aí concluí, é bem legal, gostei. Aí comecei a participar mais vezes. Me chamaram mais vezes, aí eu comecei aí com uma certa frequência, tipo a cada 15 dias. Aí depois de 6 anos morando em Brasília, eu acabei saindo dessa empresa e fui para uma outra empresa concorrente em Florianópolis. Aí eu fui conhecer nadar no mar, né? Porque também não tinha experiência em Até nadar no você mar. não tinha nadado no mar, então. Nadado assim, distância não. Quando eu era moleque, eu sempre passei férias no Rio, minha família, parte da minha mãe é carioca, mas nadado eu não tinha mesmo. Não tinha. Aí, lá em Florianópolis, eu acabei entrando em um clube, chama Lira Tênis Clube, que apesar de ser tênis clube, mas é muito forte em natação. É um dos mais fortes lá de Santa Catarina, mais fortes do sul. Aí eu comecei a treinar lá com eles, aí comecei a ir relativamente bem e tal, aí conversei com o diretor do clube e consegui um patrocínio do clube, que aí o clube me pagaria todas as travessias do ano. Oh, que legal. Porque aí eu comecei bem, comecei a treinar com a equipe Master, a equipe Master competia. Aí ele me convidou, eu falei, não, beleza, eu vou então. O único compromisso era participar de todas, né? Ou quase todas. Aí eu Com comecei. patrocínio, quem não quer, né? Eu comecei a treinar lá com eles em 2018, aí 2019 treinei, aí teve o campeonato. O campeonato começou bem no finalzinho de 2019 para 2020. Aí eu estava em terceiro da minha categoria. Tudo bem, a minha categoria é 50 a mais, né? Na época eu estava com 51 anos, mas eu estava em terceiro da minha categoria, competindo Parabéns, é uma com. categoria forte. Eu sei porque eu sou dessa também. A gente é mais forte do que 30 a mais, 35. Eu sei. Tinha uns caras lá que eu sabia que eu não ia chegar em primeiro, assim, porque o cara nadava muito. Tipo, fazia o pace aí de 1,10, 1 e pouco, para nadar no mar é muita coisa, né? Aí comecei bem, estava em terceiro no campeonato. Falei, não, esse campeonato, pelo menos um pódio eu pego aí. Entre os 3 eu fico, né? Só que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra se chamava pandemia. Porque você começou em 2019, né? Que você falou, quando você estava aí realmente gostando da brincadeira. Isso, a hora que eu peguei o negócio um pouco mais a sério, assim, falei, não, vou levar mais a sério, eu tô indo bem no campeonato. Aí veio a pandemia. E eu já tinha me programado em 2019 para 2020, como eu já estava indo bem, estava fazendo um desempenho legal, eu falei para minha mulher, putz, eu vou escrever um livro assim, falando um pouco das experiências de natação, porque como eu estava em Floripa, a cada 15 dias eu ia nadar no mar, então eu ia para lugares super bacanas, assim, ia para lugares muito legais. Lá em Florianópolis, eu conheci uma turma que chama Travessias da Ilha, que é liderada por um bombeiro militar, e ele não faz isso para ganhar dinheiro, ele faz porque ele gosta também. Então ele organiza a cada 15 dias um grupo de 30, 40, às vezes 50 pessoas. Ele tem um bote, ele é bombeiro militar, ele tem um bote, ele leva frutas. Então a gente sai de uma praia, vai até uma ilha, para na ilha, se confraterniza, tal, come frutas, depois volta. O que eu mais gostava de fazer, que eu fiz mais de 10 vezes, 15 vezes, foi a Ilha do Campeche. Ah, já A nadei gente lá. já
É A porque gente ia eu até a já... praia do Campeche, né? Aí Desculpa. para a gente ia até a praia do Campeche, aí atravessava, dá 1,5 km, parava na ilha. Lá tem uma natureza muito bonita, tem coatis, tem vários coatis lá. E lá a gente comia banana, melancia, maçã, depende do cardápio do dia, né? E Legal. aí ficava lá relaxando um pouco e depois voltava. E isso era um passeio bem bacana, saía bem cedo, assim, o dia estava clareando. Depois eu fiz bastante também a Ilha do Francês, que aí já é em outra praia, já fica no norte da ilha. E aí nós saímos da praia, a gente ia até a Ilha do Francês, dava mais ou menos 1,5 km, a gente dava uma volta na ilha nadando, aí parava na ilha, depois voltava. Então esse percurso todo dava 4 km. Também, quando parava lá, comia uma frutinha, tal, confraternizava um pouco, tirava foto, né? Faz parte. Saía lá de Canasvieiras, a praia de Canasvieiras, para ir para lá, e depois voltava. Então era 4 km que eu fazia, ou no sábado ou no domingo, quando tinha esse treino. Também eu já Ah, fiz que várias legal. vezes. Deixa eu te cortar aí. Nesse caso aí, era um grupo de amigos que se reunia e ia com esse bombeiro militar que organiza, né, esses passeios. Ah, bacana, Isso. porque assim, no Rio tem muito disso, né? Mas é ou grupo de amigos, eu morei no Rio, ou é grupo de amigos que pega, se reúne e vai, né? Ou é alguma assessoria que promove um passeio tipo esse, né? Ah, mas aí é aberto, não é só para assessoria. É bem bacana, né? Você acaba conhecendo muita gente que gosta do que você gosta e conhecendo lugares que você não conheceria de outra forma, igual você falou aí, né? Vai numa É. ilha, pega, desce, fica lá, ainda come o que ela tem, o que a natureza tem a oferecer, muito, muito legal. E é legal que dá uma segurança também, né? Que você sabe que tem um cara de bote lá, que é E um bombeiro bombeiro, militar, né? qualquer coisa ele É, te salva, então dava muita segurança. Só que eu sou bastante competitivo, né? Então, mesmo nos treinos, eu gostava de chegar na frente. Então, os treinos tinham 30, 40 pessoas e tal, eu gostava de chegar entre os top 5, pelo menos, lá, né? aham, E tinha um pessoal que nadava no Lira que era muito bom, assim, que difícil acompanhar. Mas eu aham. gostava de acelerar e chegar Ficar bem, perto assim, de... chegar perto do pelotão de elite lá. E aí eu comecei a gostar bastante. Aí, de 2019 para 2020, comentei com a minha mulher, pô, vou escrever um livro para falar um pouco disso. Aí, como eu tenho muita experiência em diversas empresas, né? Trabalhei com diversas metodologias de traçar objetivo, traçar metas, o Balance Scorecard, mesmo aquela metodologia Smart, que é mais simples também. Eu falei, vou criar uma meta para mim, vou criar uma meta para eu nadar. O que, que é uma meta atingível, que eu consiga mensurar, que seja factível, tal, dentro da minha realidade, né? Porque eu não sou atleta profissional, né? Atleta Sim. amador. E atleta amador que tem filho pequeno, na época eu tinha um filho de 4 anos, agora ele está com 6, que trabalha. Eu cheguei junto com a minha mulher a ter 4 lojas em Florianópolis de calçados femininos, depois que eu saí da outra empresa, e eram distantes. Então, uma era em Lages, uma em Joinville, 2 em Florianópolis. Então eu viajava bastante, tinha que me deslocar. Então eu não conseguia nadar todo dia. Mas eu falei, deixa eu pegar uma meta que seja mensurável, factível, atingível, que eu consiga controlar também. Aí eu pensei, fiz os cálculos, falei, não, acho que 500 quilômetros eu consigo me desafiar para nadar em 2020. Isso aí foi final de 2019, né? Até então, nada de pandemia. Aí começou janeiro, eu como gosto muito de planilhas, né? Montei uma Pois planilha é, eu bem... percebi, né? Você mandou alguma coisa, eu vi em algum lugar aí do teu Instagram. Falei, ai, meu Deus do céu, eu também fui da qualidade, então a linguagem que você falou eu entendo, né? Balance scorecard, metas smart, o que Isso. mais a gente fazia. Mas eu não sou tão planejada assim nos meus treinos, eu deixo por cargo dos meus técnicos, eles passam eu faço, entendeu? Aí parece que eu esqueço tudo que eu sei. Aí eu me programei e falei, não, vou nadar. Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma conta de português, né? Ah, pega 500 quilômetros e divide por 365 dias. Dá 1.370 metros por dia. É fácil, né? Se for pensar, é fácil.
é moleza, né? Só que você não nada um dia, o dia seguinte você tem que nadar 2.600. Aí você não nada mais um dia, outro dia você tem que nadar 3.900. E eu não conseguia nadar todo dia. Então eu comecei empolgado lá, tal. Eu comecei dia 1 de janeiro não, porque tinha comemorado o Réveillon, não comecei. Eu comecei dia 2 de janeiro. Aí eu comecei a relatar os treinos, comecei a relatar os treinos no mar, né, que é cada 15 dias eu treinava no outro lugar, e também relato coisas do meu dia a dia no livro, bastante coisas do dia a dia, coisa das empresas e tal. E aí comecei a relatar até que veio a pandemia. Só que como esse objetivo não era para minha mulher, não era para o meu filho, não era para meus amigos, era para mim. Eu falei, não, eu vou continuar. Só que fechou o mar. Eu não podia nadar no mar. Era proibido. Florianópolis foi bem radical assim. Aí, deu uma semaninha depois do início da pandemia, fechou o clube. Eu falei, caramba. Só que como eu percebi que ia fechar o clube, o que eu fiz? Eu dei uma calculada quanto que eu estava fazendo 200 metros, quanto que eu estava fazendo 500 metros em tempo, né? Então, eu falei, bom, 500 metros, deixa eu roubar contra mim, vai, 10 minutos. 200 metros, 3:30, isso em tempo. No meu prédio, tem uma piscina, tinha, né, porque eu me mudei, mas lá ainda tem, uma piscina de 10, deve ter 10, 11 metros de comprimento, uma piscina bem bonita assim e tal, lá em Florianópolis. Aí eu pensei, bom, não dá para nadar no mar, não dá para nadar no clube, deixa eu ver se eu consigo nadar na piscina. Só que a síndica estava assustada com a pandemia também, deu uma bloqueada na piscina, eu falei com ela, ó, ela chama Vildes. Depois se ela vê, eu agradeço a ela. Eu falei, ô Vildes, pô, tô treinando forte e tal, mostrei para ela, tô em 3º lugar do Campeonato Catarinense, eu não sei quanto tempo que vai ficar fechado, se fica fechado 1 semana, 2, 3 semanas, 1 mês. Quando eu voltar, se eu ficar parado 1 mês, aí eu não vou estar tão bem como eu tô nesse ritmo, né? Aí ela falou, tá bom, você vai, mas vai da manhã. Falei, cara, isso. Já estava de março para abril, o tempinho já não era tão forte assim o sol. Aí eu acabei pegando o inverno na piscina do meu condomínio, e aí eu tinha que acordar 6 e pouco da manhã, quando estava clareando, aí eu caía na piscina, só que você que nada também, sabe que não dá para nadar numa piscina de 10 metros assim, treinar, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha aquela boia sinalizadora, que usava para nadar no mar sempre, por segurança. Aliás, é muito importante usar essa boia. Aí eu colocava só a cinta da boia, que é uma cinta de nylon. Aí eu improvisei, né? Sabe aquelas aranhas, aqueles elásticos assim para amarrar coisa em moto? Aí eu peguei 3 daquele que tem um gancho, enganchava um no outro, peguei uma cordinha, amarrei uma cordinha num poste da piscina, e aí eu ia para o meio da piscina e ficava nadando lá. Aí eu colocava o tempo, contagem regressiva no relógio. Deixa eu colocar 3:30. Pá! Quando apitava, eu sabia que eu tinha dado 200 metros. Aí eu fazia séries de 200 e fazia série de 500. Agora eu vou fazer uma de 500. Sabendo que eu estava roubando contra mim mesmo, mas eu colocava 10 minutos. Aí eu ficava 10 minutos lá. Aí eu ficava nadando. Só que começou a esfriar, né? Começou a ficar bem desconfortável assim, porque Florianópolis no inverno, outono, já é frio. Aí eu acabei comprando uma roupa de borracha, roupa de neoprene, né? Só que eu comprei cavada, porque senão achava que incomodava o ombro. Aí eu comprei roupa de neoprene. Aí eu comecei a nadar um pouco a roupa de neoprene na piscina. Só que a roupa de neoprene me incomoda, porque na nuca ela acaba assando, né? Então nadar 2 dias seguidos já ficava meio que em carne viva o negócio. Aí teve um dia que eu nadei, mas eu senti tanto frio, que a cabeça latejava. E olha que eu não tenho muito cabelo, né? Botar 3 toucas no mercado, né? Não, eu tive que comprar uma touca de neoprene grossa, assim. Eu fui na Decathlon, comprei uma touca de neoprene, porque a cabeça latejava. Aqui as maçãs do rosto aqui acabava doendo pra caramba. Até o dente doía. Tão frio que era, né? Eu não sei quanto tava, mas devia estar
entre 13 e 15 graus, a água que era bem frio mesmo. Teve um dia engraçado até. Teve um dia que eu desci para nadar, aí eu vi um esquilinho assim, um pequeno esquilo morto no fundo da piscina, né? Falei, putz, esquilo. Porque onde eu morava em Florianópolis tinha uma mata preservada de um lado, uma mata preservada do outro, e eu estava mais ou menos perto do mar, assim, então dava para ver o mar. Era bem gelado, mais gelado ainda, né? Putz, e lá em Florianópolis tem um tal do vento sul, né? Que o pessoal fala vento suli. Quando bate o vento sul, putz, gela pra caramba, porque o vento chega até 80 km por hora. E aí esse dia eu desci, aí vi um negócio lá, falei, será que é um rato? Será? Aí eu falei, não, deve ser um esquilinho, porque lá perto tinha alguns animais e tal. Aí eu fui lá, peguei aquela peneira grande da piscina, tirei. Aí eu falei, quer saber? Eu vou nadar assim mesmo, porque eu fiquei falando, deve ter bactéria, deve estar sujo. Falei, mas quantas vezes o piscineiro deve ter tirado, eu não sabia e nadei, né? Aí eu fui lá e nadei assim mesmo, tal, com água gelada, bem gelada. Aí, por sorte, depois começou a voltar a piscina do clube. Mas sabia, eu acabei aprendendo na marra, porque não tinha outra opção. Eu nadei mais de 50 quilômetros dessa forma, amarrado na piscina. Aí eu acabei vendo que força bastante, é bem bacana assim, para quem quer treinar águas abertas, treinar amarrado, ou o pessoal fala nado estacionário, né? Porque você acaba nadando sobre a sua marola mesmo, e a água fica chacoalhando bastante. Você não desliza, né? Você acaba não deslizando, porque se ficar preso, às vezes você dá uma acelerada, o elástico vai um pouco para frente, depois o elástico te puxa para trás. Aí quando liberou a piscina do clube, eu estava seco assim para nadar numa piscina de verdade, né? Isso porque na minha piscina de 10 metros, lá no finalzinho do treino, eu marcava 3,30 e só ia soltando um pouco, fazendo um pouco de virada tal, para treinar a virada também, porque nadar só amarrado tava meio chato. Mas você batia a perna também amarrado ou era só braço? Batia, viu? Batia porque como eu amarrava o elástico na cintura e aí saía por cima, assim, por cima das costas, assim, né? Pegando parte do bumbum, não atrapalhava para bater a perna. Então eu batia a perna normal, assim. E aí, hora que eu caí na piscina, putz, eu voei. Eu falando sério, eu nadei super bem, assim, que eu caí na piscina de 25 lá do clube. Aí eu falei, caramba, valeu a pena ter feito esse treinamento aí, ter continuado. Aí o livro foi avançando, né? Nesse meio tempo o livro foi avançando também. Aí eu sempre relatava atividades que eu fazia durante o dia, as viagens que eu fazia, os treinos que eu fazia. Aí teve uma vez que eu estava durante o lockdown mesmo, que eu estava preso no condomínio, aí me veio aquela música na cabeça, O Dia em que a Terra Parou, do Raul Seixas, né? Que, putz, traduzia exatamente o momento que a gente estava vivendo. Aí eu falei que, putz, essa música tem tudo a ver, né? Então, dentro do livro, vou até mostrar aqui, dentro do livro tem algumas músicas e tem o QR Code. Ah, que legal. E daí abre direto a música, é isso? Aí abre direto a música. E como tem muitas músicas que eu me identifiquei que são em inglês também, aí eu coloquei também a tradução da música em português. Ah, legal. Então, Mas assim, aí... o livro, Fernando, ele vai contando o teu durante, até chegar aos 500, então, em um ano, foi isso? Isso mesmo. Vai contando toda a metragem, eu falava quanto que eu nadava por dia e tal. Só que aí, né, teve a pandemia. Aí a pandemia, além de contar o que eu nadava, eu estava muito preocupado com o número de mortes no Brasil, no mundo. Então eu também ia relatando isso, né? Quando a Itália deu aquele caos lá no mês de abril, mais ou menos, que morreu muita gente. Aí depois os Estados Unidos começou a subir, aí o Brasil começou a subir. Aí eu falo muito pouco assim de política, não entro muito em partidos políticos, nem contra ou a favor, tal, mas eu falo um pouco de política porque no Brasil, infelizmente, a pandemia teve muito lado político, né? Diferente de outros países, no Brasil teve muito lado político. Então eu acabo falando um pouco de política também, que acabou até prejudicando um pouco
o resultado da contenção da pandemia no Brasil. Então, acabo relatando isso também. Então, no decorrer de um ano, aconteceram coisas que nunca ninguém imaginou na vida, né? Não sei se Sim, foi sorte ou azar, mas dentro do livro eu relato toda a pandemia e o que eu tive que fazer, como que eu tive que me virar. Eu e minha esposa, nós tínhamos 4 lojas de calçados femininos. Aí, quando fechou, a gente ficou quase 2 meses sem vender nada. Nada, nada, porque o lockdown lá em Floripa foi bem forte, assim. Aí, quando voltou, quando parou, começou a liberar um pouquinho, liberar as lojas em horário restrito, as vendas estavam horríveis, né? Não chegava a 3%, não chegava a 1/3 do faturamento antes da pandemia. Aí nós tínhamos mais de 20 funcionárias e atrapalhou bastante a gente financeiramente também. Então eu relato isso. Aí relato também sobre aquela história do Pronamp, que eu tive que acordar 3 horas da manhã para tentar conseguir receber aquela ajuda do governo que é o Pronamp para pequenos empresários. Acabou que você aproveitou, né, sem estar planejado, você aproveitou o contexto todo que a gente estava vivendo, que nunca ninguém imaginou, e foi colocando no teu livro, né, Fernando? Então ficou Foi. uma coisa um pouco maior até do que o seu desafio pessoal de nadar aos 500. E lembrando aqui que você comentou que você, né, já estava pensando em contar como que seria fazer isso daí no teu dia a dia, independente de acontecer qualquer coisa no mundo que você nem imaginava. Então você não É, escreveu durante a pandemia por causa da pandemia, você escreveu antes e acabou a pandemia acontecendo, né? E aí você aca- aproveitou e jogou todas as coisas que estavam acontecendo dentro, porque fazia parte do teu desafio, né? Tanto de vida como esse aí do esporte. Mas aí o livro ele acabou sendo lançado em começo de 2021. Esses 500 você conseguiu fechar em 2020. Como que foi os teus 500? Você chegou efetivamente a nadar os 500 quilômetros? cheguei a nadar e acabei completando mais ou menos na data do meu aniversário, porque eu faço aniversário dia 15 de dezembro, né? Então é legal que no livro eu relato que alguns meses eu estava na frente da minha meta, outros meses eu estava atrás da minha meta. Eu tinha que recuperar, eu tinha que nadar mais para Aham. atingir a meta. Então eu te falo que foi um fator que me salvou tanto fisicamente como psicologicamente durante a pandemia. Eu ter essa meta e eu buscar e não abandonar. Meu filho, na época tinha 4 anos, pegou Covid. A minha esposa pegou Covid também em 2020. Eles pegaram de junho para julho. A gente não sabia que tinha pego, porque nesses meses os exames estavam bem restritos, assim, você não podia ir na farmácia comprar um exame, né? Era difícil de fazer exame. E aí ela ficou com dor de garganta, ficou um pouco resfriada, ficou de cama, teve um pouquinho de febre, meu filho também. Eu não deixei de comer com eles, não deixei de beijá-los, nada, não mudei nada na minha rotina, não peguei. Eu sei que eu não peguei porque depois em setembro, quando a gente conseguiu fazer os exames, a minha esposa tinha um reagente no sangue, o meu filho tinha e eu não tinha. Então, eu acabei não pegando. Eu até falo que é um pouco em função do ozônio, né? Porque a piscina do clube não era tratado com cloro, era tratado com ozônio. Então isso deve ter me ajudado de alguma forma também. E fora que eu estava muito bem fisicamente, assim, né? Ah, eu estava com tudo que protege o organismo, né? Minha saúde estava Entendi. muito boa. E nadar em água gelada também tem seus benefícios, né, Fernando? Também tem, também tem. Ó, deixa eu Aí só eu, não- colocar aqui o personal Gabriel Fraga, que entrou aqui, falou que nadar atado tem muitos benefícios. Ele, inclusive, tem alguns relatos aqui no link da bio dele, para quem quiser saber mais também. Então, eu nunca nadei atada, eu não sei se você conhece também a história, o Fernando, da luz brasileira, da Rainha dos Mares, que eu chamo ela, como que é o nome? Meu Deus do céu, fugiu o nome. Ai, uma loirinha crespinha que eu já fiz várias lives com ela. Esqueci, mas é uma brasileira que mora em Portugal, que fez várias coisas e ela bateu o recorde de nadar em piscina contra a corrente, não é atada, né? Piscina contra a Ah, corrente. certo. A Mayra, meu Deus do céu, Mayra Santos.
E você já segue ela, você já viu? É bem bacana Não, também. não vi não. Acho que é Mayra Santos Swimmer, que eu não me engano. E ela tá desbravando lá a Ilha da Madeira, nadar em Portugal, fazendo várias ultras. E acho que foi 2021 que ela bateu o recorde de um espanhol, se eu não me engano, nadando contra a corrente, em piscina contra a corrente. Também na pandemia ela foi uma piscina de uma conhecida dela que liberou ela para nadar. Ah, E então é bem bacana. esse Então, tem espanhol chama Pablo, não chama Pablo? eu não lembro o nome dele, só sei que ela gravou depois, né, uma live e falou, pô, o cara falou que nem uma mulher duvidava que ia bater o recorde, né? E ela bateu, nadou mais do que ele bateu o recorde. Ah, legal. Esse Pablo, que é esse espanhol, ele nada com os tubarões. O cara é Não sei corajoso. se é esse, não lembro. Pra mim, na minha cabeça é um espanhol, que eu tenho conversado com tanta gente, E ele mas nada, eu já vi ele fazendo uma prova dessa que deu mais de 24 horas nadando numa piscina de correnteza. então, ela nadou mais que 24 horas, então deve ser esse aí. É Ela ele nadou então, ele muito. então. Ele nadou para arrecadar fundos, tal. Inclusive o Gabriel que você comentou, eu estou num projeto bacana com ele. Ele nada. Ele é de Santa Catarina também. E eu estou num projeto bacana junto com ele. A gente está participando do projeto do Hall Científico do Gustavo Borges. Ah, aquele que você me mandou. O que que é esse projeto? O Gustavo Borges ele faz, né? Ele estava fazendo assim anualmente um encontro internacional de natação, que aí vem Sim, pessoas do mundo todo. E esse é, projeto do Hall Científico são alguns professores de natação, técnicos de natação, inclusive eu reencontrei um técnico meu de mais de 35 anos que eu não ouvia, que é o William, você deve conhecer o William, de nome. ai, não sei. William Não. Urizi. Ele era técnico, ele foi meu técnico do Clube Pinheiros quando eu tinha 15, 16 anos. Ele está trabalhando com o Gustavo Borges também. E aí eu reencontrei, porque eu vi o anúncio desse hall científico e tal. Eu não sou professor de natação, não sou formado em natação. Eu nado, mas eu não sou formado em natação. E aí eu mandei o meu projeto para eles, justamente falando dos 500 quilômetros, falando do livro, mas falando mais até de se ter uma metodologia, de se ter uma meta anual para que Para poder. você possa atingir. E no livro também eu relato que os benefícios físicos assim foram tão bons para mim que em 2020 eu nadei lá em Florianópolis 500 quilômetros. 2021 eu acabei me mudando de empresa e me mudando de cidade. Eu fui morar em Maceió. Aí, em 2021, eu nadei 500 quilômetros só no mar. Só no mar. Porque eu estava morando na Ponta Verde. Quem conhece Maceió sabe que parece o mar do Caribe, é lindo assim. E eu morava 2 quadras do mar. Então, eu saía da casa de sunga, touca e óculos, levava Água uma toalha, quentinha, né? água quente, levava uma toalha, pendurava lá na barraquinha de coco. Aí nadava das 6 às 7, das 6 às 7 e pouquinho. Aí ia para casa, tomava banho e ia trabalhar. Aí acabei fazendo também um grupo de amigos lá, amigos mais sêniores assim. Tinha um senhor de 78 anos que nadava 3 quilômetros comigo lá. Então a gente nadava bastante, igual você falou, água quente. Nunca Quente precisei usar demais. Já roupa. fiz travessia lá, Pajuçara e Maceió, não é? Isso, Ponta Verde e Nossa, eu lembro até Pajuçara. hoje. Eu lembro até hoje dessa travessia que eu fiz lá, porque era, tipo assim, acho que um final de semana que tinha campeonato em piscina, master, e tinha também a travessia em Pajuçara. Só lembro de. Parece que eu estava nadando numa sauna. Era bem gostoso, não precisei usar roupa nenhuma vez lá, só que tinha muita água viva, depende da época do ano, principalmente o inverno lá, que lá não é frio, né? No inverno faz 26 graus. É. Só que eu acho que devido à corrente marítima que tem, vem muita água viva. Aí atrapalhava bastante, assim, porque queimava, né? Aí eu passei a nadar só com uma camisa de lycra, assim, pra dar uma protegida na altura da barriga, pelo menos, porque às vezes saia com umas queimadas grandes, assim, uns vergões. Mas fora isso, super bacana, nadei bastante lá. Acabei, como eu estava no Nordeste, acabei nadando também em Fortaleza, que eu tinha que fazer algumas viagens a trabalho. Até em Teresina eu nadei.
que eu acabei fazendo viagem a trabalho também para Teresina, mas em Teresina eu acabei nadando em piscina, porque não deu para nadar no rio lá. Mas em Fortaleza foi bacana, que eu acordava também cedo, eu acordava 4h30 da manhã, aí eu ia pro Espigão do Náutico, que é um clube que tem muito nadador que nada lá, e triatletas também. Aí de uma ponta até a outra do Espigão, que é tipo uma proteção de pedras, dá 1,5 km mais ou menos. Aí eu tava nadando, aí eu vejo um bichão grande passando na minha frente assim, falei, caramba, o que será, né? Aí eu travei, eu parei, falei, deixa eu ver o que era de novo. Aí o bicho afundou, eu imaginei que fosse o leão marinho, pelo porte dele. Eu falei, não, tubarão não é. Aí a hora que ele afundou, eu vi a cauda, eu falei, é um golfinho. Eu falei, ufa, bom, menos mal, né? Mas passou na minha frente assim, tomei um susto. Mas aí continuei nadando. Aí me falaram que aquela região tem bastante golfinho mesmo. Lá em Maceió mesmo eu vi muita tartaruga. Tartaruga eu já vi também. Umas tartarugas grandes. E aí, então, em 2021, nadei 500 quilômetros no mar, que foi uma experiência também diferente. Então, você fez os 500, né? Da forma que deu 2020, conseguiu completar. Completei. E foi dar também o livro. E aí você mantém essa meta. 2021 você fez também, mas basicamente tudo no mar. Tudo no mar, só no mar praticamente. E aí, acabei saindo dessa empresa em 2020, finalzinho, dezembro, não, foi janeiro de 2022 agora, eu saí dessa empresa. E a família da minha esposa é de São José do Rio Preto. E ela já estava há muito tempo fora, porque ela morou comigo em Brasília também. Nós tivemos nosso filho em Brasília e tal. Aí ela quis voltar para cá. Eu falei, bom, São José do Rio Preto. Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu cheguei aqui, não tem mar, né? Não tem mar. Eu também. Eu fiquei 8 anos só no Rio de Janeiro, 4 só nadando no mar, treinando mesmo numa assessoria no mar. Agora eu estou no interior de Minas e voltei para o aquário, né? Treinar em piscina. Aí eu cheguei aqui, procurei direto uma academia, procurei diversas academias e tal. O que eu me identifiquei mais é o Automóvel Clube de São José do Rio Preto, que tem uma piscina bem bacana, assim, de 25 metros, aberta, porque aqui é bem quente, né? Se bem que eu já nadei aqui com 12 graus, estava frio, mas era no inverno. Mas aqui geralmente é muito quente, então não tem tanta necessidade de ser piscina coberta. E eu gostei, porque ela me lembra muito a piscina de 25 metros, que eu treinava lá no Clube Pinheiros, quando o William era meu técnico. Sabe aquele déjà vu assim? Eu falei, bom, bacana tal. E acabei fazendo várias amizades também aqui, com pessoas que já nadaram, que treinam. E o bacana do esporte, né, você também gosta de bastante fazer esporte, você acaba conhecendo pessoas, igual eu conheci o Gabriel, que está nesse projeto comigo, do Gustavo Borges. Você acaba conhecendo pessoas que gostam da mesma coisa, né? Então é fácil de conversar, fácil de desenvolver uma amizade. E o que eu percebo é que essas amizades assim acabam sendo duradouras, né? O William, que foi meu técnico há 35 anos, se lembrou de mim na hora, assim. E ele também quase que não mudou nada, tá a mesma coisa, tá super conservado, super inteiro. Até brinquei com ele que está conservado em formol. Isso que é interessante. Eu também encontrei semana passada um professor que eu também, na época que eu treinava, igual você, eu nunca fui assim, né? Divisão 1, ou treinar forte, mas sempre competi, sempre. E ele era um dos meus professores. Faz o quê? Acho que uns 20 anos que eu não via também. Eu encontrei ele semana passada. Falei, nossa, você tá igual, nem cabelo. O cabelo dele já é loirinho, né? Então ficou aquele meio cinza assim, mas não ficou branco. Falei, nossa, nem cabelo branco você tem, né? E também está em forma, está competindo ainda, continua forte no Master, então é legal, né, a gente saber que o esporte pode nos proporcionar essa longevidade e qualidade de vida também, né? Então é isso uma das bandeiras que eu sempre coloco aqui também. E esse ano também estou cumprindo a meta aí, até te passei uma planilha, acho que não deu tempo de você ver. Porque hoje era o último... Não, foi essa que eu vi, quando eu te falei, pô, isso. Super detalhado, eu não faço isso para o meu meio esportivo, mas eu tenho que fazer para o meio profissional. Porque hoje era o último dia do mês, né? E eu marco lá todos os dias que eu nado, dias que eu não nado e tal.
e faltava 2.600 metros para eu bater os 40 quilômetros desse mês. Me deu uma preguiça, né? Falei, bom, aí na hora do almoço eu fui nadar, aí eu falei, não, vou fazer só para cumprir, só para fechar redondo 40 quilômetros, né? Porque fechar 39.500 não é legal, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Aí forcei um pouquinho mais, fiz 2.600 só para cumprir, e isso daí me estimula. Essa forma de pensar, de ter uma meta, de buscar, de correr, de cumprir, acaba me estimulando. Se não fosse isso, provavelmente eu não teria nadado os 500 quilômetros, certeza, eu não teria nadado os 500 quilômetros de 2020, não teria nadado 2021 e não teria nadado o que eu estou nadando em 2022. Tanto que esse ano eu também quero participar de algumas travessias. O que eu fiz assim de treino fora da piscina esse ano foi numa represa. Meu cunhado tem casa numa cidade que é em Minas, mas é aqui perto, chama Fronteira, até te falei. Lá tem uma represa grande, chama Represa do Marimbondo. Aí eu fui até lá, ele gosta muito de pescar, então ele tem um barco, aí ele me levou até o outro lado da represa, que dava 3 quilômetros. E aqui tem um negócio que eu não conhecia que chama batelão, que é tipo um suporte para pescador, né? Como se fossem uns pallets assim, amarrados, com umas boias embaixo, que quem gosta de pescar fica o dia inteiro lá. Aí ele me largou lá, aí eu voltei nadando. Aí depois dele pescar um pouco, aí ele voltou e me encontrou na praia do Rio, né? Na praia da represa. Oh, mas nadar assim, represa tem que entender o que que tem lá na represa também, não é perigoso, não. Eu já nadei represa também, mas é local onde pessoas já tinham nadado. Você já sabia se alguém nadava lá? Ou Já, já já, nadou? já, já. Ah, É uma, bom, e é tá uma bom. represa bem funda, assim. Uma represa que no meio dela chega a ter 40 metros de profundidade. Aham. Aí meu cunhado me falou que lá tem piranha, Ah, que gracinha, depois você nadou. depois que eu nadei. Mas Bom eu não esse vi teu nada, cunhado, hein? eu não vi nenhum peixe, eu não vi nada. Só que ele falou que realmente as piranhas ficam mais pro fundo, né? Não fica na superfície. E Ah, nunca mas teve se nenhum, sangrasse de alguma coisa e ele é pescador e te deixou nessa furada, nunca teve nenhuma ocorrência, tal. Então não sei se é papo de pescador ou não, mas nadei tranquilo e gostei. Pretendo voltar mais vezes lá também. tá bom. Ô, Fernando, é interessante, porque assim, a gente, para se motivar, normalmente a gente precisa realmente de uma. Eu, pelo menos, né, eu preciso marcar a prova para poder treinar para a prova, eu preciso ter os técnicos no meu pé para poder. Mas o legal, assim, pelo que você trouxe, você mesmo arranja realmente teus desafios e cumpre a tua planilha, independente do técnico estar lá no teu pé, né? Que deu origem aí para galera que quiser conhecer o livro do Fernando, dos 500K. Você já fala disso, mas é difícil, porque assim, eu não sei se eu teria tanta disciplina para treinar sozinha para um desafio meu. Eu tenho para o desafio meu, mas quando eu paguei alguma coisa e tá lá, eu tenho que correr atrás. Você falou de se inscrever numa prova, eu me inscrevi nessa daqui, ó. Você fez revezamento ou você fez o triatlo inteiro, essa daí? Eu fiz a natação só. Ah, você fez em revezamento e foi nadador. Isso, aí a gente pegou terceiro lugar no geral. Foi uma prova que teve aqui em São. Na parte de revezamento nós pegamos terceiro, né? Aqui em São José do Rio Preto tem uma represa bem bacana, que desde que eu cheguei eu estava seco para nadar nela, assim. Só que tem muita capivara aqui, não sei se você já veio para cá. Não. Inclusive tem muita capivara na represa. E aí eles estavam organizando, eu falei, mas é bom, é limpa a água, tudo. Aí me falaram que a água é limpa, eu falei, quer saber, vou me inscrever. E como eu só queria nadar, porque não tenho corrido e também não tenho pedalado, acabei falando com o pessoal da assessoria que estava organizando, aí coloquei meu nome, rapidamente me encontraram, como tinha pessoas que queriam só correr, outras só pedalar, aí participei de uma equipe, assim, do nada fomos lá e pegamos o terceiro lugar, foi legal. Legal. Aí as capivaras, acho que a organização deve dar uma controlada nelas, né? Pelo menos no dia da prova, porque tem muitos parques hoje que tem capivara, né? Eu acho que como teve muita movimentação de pessoas, assim, elas acabaram se afastando, porque são 3 represas, uma do lado da outra, represas grandes, né? E já vou fazer, dia 27 de novembro, já estou com essa data também,
vai ter uma outra prova que vai ser um pouquinho maior, né? Nessa daqui foi um short triatlon. Agora vai ter o olímpico, que aí eu vou nadar 1.500. Também já tô com isso, tô até me motivando a treinar mais para realmente pegar um pódio também. Legal. Nessa parte de revezamento. Revezamento. Não, é bacana, eu também já fiz alguns revezamentos assim, e é legal, né? Porque a gente não fica sempre na mesma daí, né, Fernando? Então é gostoso. Mas, É, ó, muito bacana aí a tua disciplina, tua determinação de estar preenchendo planilha. Eu te confesso que no começo do ano, quando eu voltei a correr, né? Eu comecei a fazer de novo também montei uma planilhinha de Excel para passar para o meu técnico. Chegou depois de uns 2 meses, começou a ir por Zap mesmo. Como ele não me cobra a planilhinha no Excel, eu falei, vai por Zap mesmo. Então, acaba que eu nunca sei exatamente quanto que eu treinei para aquela prova. É, mas é importante. Eu acho que quem. mas faz que você vai se estimular. Coloca uma meta. Pode ser 500 É que eu quilômetros, se você quiser nadar mais, mas 500 quilômetros eu te falo que é uma metragem bacana assim para pessoas acima de 40 anos, digamos assim. É bem desafiador, não é fácil, mas te motiva, a gente vai dar uma qualidade de vida assim excelente em termos de saúde, em termos Mas de a parte você tem algum, psicológica também. você tem algum dia de descanso ou não? Você faz direto todos os dias? Eu procuro nadar umas 4 vezes por semana, às vezes até 5. Como Tá. eu trabalho relativamente perto do clube, então às vezes na hora do almoço eu aproveito para nadar. Às vezes de Nada. manhã, antes de trabalhar, eu vou lá e nado também. E aqui no meu condomínio, eu moro num condomínio de casas, tem uma piscina pequena, relativamente pequena, vai dar 15 metros. Às vezes, se eu fico 1, 2 dias sem nadar, eu já começo a ficar nervoso, né? Aí eu nado na piscina do condomínio. Só que aí eu nado no máximo 2.000, porque nadar numa piscina de 15 metros é muita virada, né? Aí É. eu acabo nadando, mas eu faço o mesmo treino, eu faço com nadadeira, faço com palmar, faço com pull boy. Eu já tenho uma sequência que eu gosto, uma vez por semana eu dou um tiro de 500, aí uma vez por semana também eu dou um tiro de 1.000, para estar sempre pronto para essas provas de short triatlon, de triatlon. Então, eu Mas você gosto. não E tem aí, treinador, então você não pega treino com ninguém. Você vai putz, nadando. eu pegava lá em Floripa, né? Só que 2, 3 anos recebendo planilha semanal, assim, de 2.000, 2.500 a 3.000 metros, você acaba tendo uma boa noção, apesar de eu não ser formado em educação física, mas eu conheço muito bem o meu corpo, né? Eu conheço muito bem o que eu consigo fazer confortavelmente. Por exemplo, quando eu estava em Floripa, teve um dia que o técnico passou 800 metros para fazer de perna com nadadeira. Para quem não é nadador, né, perna com pé de pato. Eu falei, não vou Aham. fazer, não vou fazer. Eu fiz 400 metros, porque eu sabia que se eu fizesse, eu não ia conseguir subir escada depois. Então, você se conhecendo, você sabendo seu limite, é muito bom também. Então, tem coisas que eu falo, não vou fazer. Uma outra coisa que eu me machuquei lá em Florianópolis, com paraquedas. Você já andou com paraquedas? Já nadei no mar, a gente treinava no mar com paraquedas. É muito. Eu acabei forçando, porque eu fui de paraquedas e palmar. E aí, eu dei uns tiros fortes assim. Nossa, meu ombro ficou doendo. Ficou doendo assim uns 15 dias que eu não podia levantar o braço. Falei, não, vou parar com isso aí. Aí parei de nadar com paraquedas também. Então, às vezes tinha treino com paraquedas. Eu falei, não vou fazer. Por quê? Eu me conheço. Eu sei do meu corpo. Eu vou sentir. Vou me machucar. Eu prefiro não fazer. Então, isso aí, com a maturidade, você já consegue avaliar, né? Quando você é moleque, você faz tudo. Você nada com paraquedas e não se machuca, mas você É, se mas conhecendo consegue. mas aí que eu te dou uma dica aí de, assim, né? Eu sempre tive técnico, não gosto de nadar sozinha, mas entendo o que você está falando. Eu acho que é igual você colocou aí. Você pondera, você fez tua meta, mas você faz um pouco por dia. Não é aquela coisa, não, hoje eu vou pegar, vou nadar 5 quilômetros, amanhã eu vou nadar 10. Não. Você está num volume para quem foi nadador, né, Fernando? É tranquilo, você consegue distribuir sem se machucar.
Agora, É, se você começar a usar aí para as provas longas, assim, 7, 10, 13, 15, aí o tipo de treino realmente precisa ser diferente, aí sim é muito bacana você ir atrás de alguma assessoria, de algum professor, porque para ter um resultado legal, né? Para você atingir uma performance legal, ainda mais você que falou que é super competitivo, então é diferente, né? Quando é uma prova mesmo assim, uma distância maior. Agora, para nadar, igual você falou, vai nadar 1.500, 750, e você que já tem uma bagagem, aí você consegue se dar bem aí nos treinos que você tem feito. eu tenho nadado aí por semana, vai, 12 a 15, vai. Não passo de 15, 12 a 15. Tem oscilado, às vezes um pouquinho menos, tal, se tem viagens, tem muito trabalho, mas eu gosto e faz bem para a cabeça também, sabia? Eu acabei estudando os efeitos da natação, tem um negócio que eu não conhecia que chama neurogênese, já ouviu falar? Já ouvi, mas eu não vou conseguir explicar para você. Que acaba acelerando muito a recuperação e a multiplicação dos neurônios. Tem até duas reportagens científicas que eu li a respeito disso, inclusive uma delas está naquele TED, que é um Sei. centro de estudos americanos, tal, e o título da reportagem ainda não foi encontrada a fonte da juventude, mas a natação é o mais próximo que se pode chegar disso. Ah, Além é? de, além de toda a parte física, que é excelente, essa parte mental, cerebral, psicológica também ajuda demais, né? Os esportes de forma geral, eu acho que a natação, porque mexe meio que de forma homogênea, né, Fernando? E ainda o contato com a água, que né, todo mundo fala que é bom, né? Tem a questão de terapias que são feitas com base em hidroginástica enfim, é, é diferente, né? Porque não, é um meio que você não tem impacto e é uma sensação diferente. Eu lembro algumas vezes entrar super estressada para nadar, depois você sai assim, parece que te fizeram uma massagem. Fizeram, né? A É, água fez uma massagem no você. mas a água faz uma massagem realmente. E uma coisa que é fantástico nos nossos dias de hoje, que poucas pessoas pensam nisso, você ficar uma hora sem receber um WhatsApp, Ah, sem olhar o celular, né? concordo. Tudo isso É é difícil, mas excelente. é ótimo. Putz, é É, ótimo. Porque se você corre, aquela tentação de dar uma olhadinha correndo, você corre na esteira, corre na rua, você leva o não levo. celular às vezes. Fernando, quando eu saio para correr, eu não levo. Eu, tipo assim, nadar a gente já não consegue, né? Perfeito, tanto que eu nem tenho É. nada de. Não tenho Garmin, não tenho nada. Tinha lá quando eu comecei a correr. Hoje eu tenho um mais simplesinho só. Mas, assim, quando eu vou correr, e eu vou ter que correr esse ano mesmo, treinar longo para maratona e tal, eu não levo. Eu prefiro ter aquele momento para aproveitar de forma integral, sem ficar ninguém me marcando, inclusive o telefone. Até eu comprei, sabe aquelas pulseirinhas que tem o nome, que você marca o nome, tem Sei. contato? Aí eu mandei fazer uma daquela também, porque eu não vou sem nada. Não, vou sem identidade, tem tudo lá. Precisa da informação, a identidade era aquilo que me dava, então tá tudo lá. R$ 5 no bolso, ou 10, se precisar parar na farmácia, algum lugar para comprar água, alguma coisa, e vamos que vamos. Então esse daí é um benefício da natação que as pessoas que não nadam não percebem também, mas nos dias de hoje é muito bom. Você dá uma desligada assim, seja de É, manhã, seja no meio do dia ou seja à noite, uma hora, você focado em você, você escutando a é, sua respiração, o barulho da água. Uma época eu até comprei aquele radinho, era da Speedo, mas é coisa antiga, que você nadava com um fonezinho de ouvido, colocava a touca por cima e ia não gosto. escutando música. Mas eu Não parei gosto. também, porque é gostoso escutar o barulho da água, você acaba percebendo algumas coisas também. Se você escuta muita música, você perde a conta também, né? Que você conta 25, 50, É, 100. Quando você está nos 350, você não sabe se está nos 300, se está nos 500, aí você acaba perdendo a conta. Então, essa exato, concentração que a natação exige também, para o cérebro, é fantástico. Fantástico. exatamente.
Olha, Fernando, obrigada, viu, por contar sua história aqui. Foi um prazer te conhecer. Agora estamos oficialmente conectados, pelo menos virtualmente, né? É, E legal aí pela sua história. Entrou o Marcelo Fonseca, que, se não me engano, é lá de Manaus. Tem uma provinha boa para você fazer também, ó, ir para nadar em água quente. Tem o Rio Negro Challenge, o Amazon Challenge, tudo lá eu em... ouvi falar assim. Eu não Eu, fiz eu, ainda, mas conheci os organizadores eu e sigo alguns nadadores aí, né? Tipo o Samir Barel, o Rebolo ah, que fez o Canal da Mancha agora há pouco, o eles próprio Alan Viana. Inclusive eu falo do Alan Viana no meu livro, viram, porque né? eu o conheci em 2020, bem no início da pandemia, então a gente acabou trocando bastante informação. Legal. E aí eu também sigo essas pessoas e alguns deles já fizeram essa Já fiz. prova. E Sim. lógico, né? Como todo nadador, como todo alpinista pensa em escalar o Everest, todo nadador, Maior. né, tem aquele sonho, né, de um dia fazer o Canal da Mancha. Eu não descarto isso. Só que tem Não, eu que. descarto, viu? Esse sonho eu deixo para vocês. Eu não descarto, não, mas eu teria que me preparar bem, assim, né? Tem que ser no mínimo uns 2 anos e tem que estar bem focado, inclusive com algum patrocínio também, porque os custos, eu acabei conversando bastante com a Alan Viana, que ele fez esse ano, os custos É. são bem altos. É que ele já nada muito bem, então ele não precisou se dedicar tanto para isso. Mas também acompanhando o treinamento do Thiago Rebolo, vi que tem que treinar Vai muito. ficar- E os volumes semanais são muito fortes também, né? Então tá bom. Quando precisar, ó, tô cheio de amigos que fizeram o Canal da Mancha, o conhecido aqui, o técnico para te levar lá também. Aí você vai precisar de técnico, não vai poder ir sozinho, não. Mas aí tem que ser com o Igor, né? Tem que ser comigo, exatamente. Aliás, Eu minha já vi live com o algumas Igor também entrevistas foi dele. ótima. É, não sei se você viu minha live com o Igor, foi ótima, a última que eu fiz. E, inclusive, a gente falou sobre uma coisa que é desagradável, mas é necessária, Fernando. Quando ele, né, tem que retirar atletas do desafio, né? Então, É, algumas vezes é necessário. Então, a gente trouxe isso e ele contou a experiência dele, porque foi o caso que aconteceu, nesse ano, foi que ele precisou agora, isso. Foi um dia depois do Alan Viana. Teve um rapaz que nadou, um dia depois do Alan Viana, que eu vi que não cumpriu. Faltava acho que 5 quilômetros, não foi? E aí ele tirou. Foi o Edu Modenese, eu até fiz live com ele também. Ele é professor de uma academia em São Paulo, uma assessoria, super experiente e tal, mas ele não conseguiu urinar. Então eu tô falando aqui que eu fiz a live com ele, tá gravada aqui também, ele contou a história. E aí começou a ficar crítica a situação, né? Então eles foram até onde deram e o Igor teve que tirar ele. Então, assim, tem vários casos, né, do Canal da Mancha e não é realmente para amadores, é preciso muito treino e muita dedicação e foco e você querer fazer, além de muito dinheiro, né? Então, não tem que É. parar. Tá Obrigada, viu, bom, mas Fernando? obrigado pelo convite. E falando novamente do livro, não é um livro só de natação, que tem gente que não gosta de nadar, mas é um livro sobre superação de meta. Eu falo muito sobre estratégia de empresas também e conto casos do dia a dia, igual eu te falei que tinha um pequeno roedor no fundo da piscina que eu resolvi nadar e outras coisas mais também. E sempre como pano de fundo, né? Não é o principal, mas como pano de fundo, a pandemia que aconteceu Acabou por em acaso, né? 2020. É. Você decidiu escrever o livro que não foi por causa da pandemia, mas já que ela apareceu de pano de fundo, teve que ser relatado. E foi uma superação que eu tive que conseguir para cumprir uma meta que eu havia me proposto, né? É isso aí. Agora tem que Tá bom? aumentar a meta, hein, Fernando? Já é o terceiro ano 500, ó, 2023 tem que aumentar isso, hein? Senão Talvez, meta, você sabe muito bem, né? Bateu a meta, cadê a melhoria do outro ano? talvez para os 600, mas se tiver patrocínio eu chego nos 1.000. Pode. Não ia nem te jogar por 600, já 550 você já tava de bom tamanho, você vai aumentando aos poucos. Com patrocínio eu chego nos 1.000. Tá bom. Obrigada, Fernando. Boa noite aí. Obrigado. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.